tem gente que está atribuindo a Malu Gaspar. Eu vi num grupo de gente que é ex-lavajatista, mas assim como não tem ex-gay, não existe ex-lavajatista. É um pessoal ali meio frente ampla, tal. Tem gente de esquerda, tem gente de direita e tem pessoas que estavam do lado do Moro, dizem que o Moro exagerou, sei lá, vocês entenderam. Mas aí já tinha um pessoal aí e dizendo assim, olha aí, quem criticou a Malu Gaspar vai ter que engolir agora, ela estava certa desde o começo, e agora estão atacando também o ministro Alexandre de Moraes por conta dessa operação que ele autorizou em cima de violação, né, vazamento de dados de ministros do Supremo Tribunal Federal, especialmente dele e da mulher dele também. Bom, a Receita Federal demitiu pelo menos 3 servidores por vazamento de dados. Desde 2023, diz o órgão, foram ampliados os controles de acesso a dados com forte restrição aos perfis de acesso e aumento de alertas. Dentro de investigações internas, a Receita concluiu 7 processos disciplinares no período, o que originou sanções a servidores e a punição com as 3 demissões. Em nota emitida nesta terça-feira, diante da operação da Polícia Federal para investigar vazamentos de dados de autoridades como esposas de ministros, a Receita afirmou que o mesmo rigor das punições internas orienta e orientará todo o processo. Em 12 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes determinou à Receita Federal auditoria em seus sistemas. A intenção é identificar desvios no acesso a dados de ministros da Corte, parentes e outros nos últimos 3 anos. O trabalho de monitoramento foi incluído em procedimento que já havia sido aberto no dia anterior pela Corregedoria da Receita Federal com base em notícias veiculadas na imprensa. A auditoria da Receita envolve dezenas de sistemas e contribuintes, sendo que desvios já foram detectados preliminarmente e informados ao relator no STF. A Receita diz assim, aspas, os sistemas da Receita Federal são totalmente rastreáveis, de modo que qualquer desvio é detectável, auditável e punível, inclusive na esfera criminal. Nessa terça, como a gente sabe aí, a PF cumpriu 4 mandados de busca e apreensão no âmbito dessa investigação que apura o vazamento de dados da Receita Federal envolvendo autoridades. Os mandados foram cumpridos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, que atendeu ao pedido da PGR. As identidades dos alvos das buscas ainda não foi divulgado. Daqui a pouco a gente vai saber quem foram aí. Como a gente postou aqui no DCM, as investigações apontam que o sigilo fiscal da esposa do Moraes, Viviane Barros de Moraes, e do filho também foram quebrados indevidamente. As investigações estão dentro do inquérito 4.781, conhecido como inquérito das fake news. Esse inquérito foi aberto em 2019 para investigar a propagação de notícias falsas, denúncias caluniosas, ameaças e demais infrações revestidas de ânimo para caluniar, difamar e injuriar o STF e seus integrantes, e também, claro, fomentar um golpe de Estado. O pedido da PGR para os alvos da terça é que sejam aplicadas devidas medidas aos alvos. Vou listar aqui. Proibição de se ausentar da comarca, recolhimento domiciliar noturno e nos fins de semana mediante uso de tornozeleira eletrônica, afastamento imediato da função pública, proibição de ingresso nas dependências do SERPRO ou da Receita, proibição de acesso a sistemas e bases informatizadas, proibição de se ausentar do país e cancelamento e determinação de entrega de todos os passaportes 24 horas, inclusive estrangeiros, determinação de impedimento migratório, impedimento de obtenção de outro, inclusive pelo Ministério das Relações Exteriores. A suspeita é que os dados tenham sido acessados por um servidor do SERPRO cedido à Receita Federal. Muito provavelmente um cara de extrema-direita ou uma mulher de extrema-direita, ligada aí ao bolsonarismo ou apoiadora do Bolsonaro, também fomentada por esse clima da Lava Jato 2.0 de perseguição aos ministros do Supremo Tribunal Federal e, claro, ao governo Lula. A apuração sobre os acessos irregulares foi determinada por Moraes. O ministro ordenou que a Receita rastreasse qualquer consulta ou tentativa de acesso envolvendo os atuais 10 integrantes da Corte, bem como suas esposas, filhos, irmãos e todos os ascendentes. O relatório deve ser apresentado após o Carnaval. As quebras já foram identificadas e terão 2 frentes, uma administrativa e outra criminal. Caberá à Polícia Federal investigar se a quebra dos dados fiscais da mulher e do filho do Moraes
foi encomendada para ser vendida a terceiros. Imagina quanto não custa uma informação dessa, inclusive no mercado negro da imprensa brasileira, no mercado das ilegalidades da imprensa brasileira corrupta, que trabalha com vazamento. Isso aí vale muito dinheiro, muita grana. Não estou exagerando. Isso é uma forma de clique para começo de conversa. Isso também pode envolver, e a gente jamais vai saber, se o cara não está vendendo para a Folha, para o Estadão, para a Globo, uma informação dessa. Não de praxe no mercado. Na Inglaterra é comum. Na Inglaterra você tem uma informação, uma foto, alguma coisa assim, você vende para um tabloide por uma boa grana. Aqui não é normal que aconteça, mas na Editora Abril, por exemplo, por exemplo, nós tentamos fazer uma capa com o Maradona, uma vez, na revista Alfa, a última revista que eu dirigi lá na Abril. E o Maradona topava, mas ele queria, me lembro do valor na época, $80 mil. E aí nós não pagamos. Mas ele saiu em outro lugar. E, claro, né? Aí alguém fez negócio. A revista Isto é Dinheiro, tem muito jornalista que trabalha na Isto é Dinheiro, que hoje está na chamada mídia progressista, aliás, vendia capas. A Isto é vendeu uma capa para o Rio de Janeiro, por exemplo. Enfim, a Lava Jato foi uma indústria muito fértil de fake news, de ataques à institucionalidade também, para jornalista ganhar uma grana. O filho da Miriam Leitão ficou rico, Vladimir Neto, vendeu os direitos do livro dele para série e filme, fez consultoria. O livro dele foi traduzido para várias línguas, o livro da biografia do Moro. O Gabeira vendeu muito livro, o Dallagnol e o Moro fizeram negócios, claro. O Moro depois foi contratado aí por aquele banco, que desapareceu também, né? Engraçado isso. Álvares Marçal, né? A gente tem esse problema no Brasil, que é dramático, mesmo a falta de memória. Mas curioso, porque isso aí faz o quê? 5, 6 anos? Ninguém mais fala do Álvares Marçal, nem cobra do Moro, né? Mas tudo bem. O ministro busca identificar a ordem de vazamentos para a imprensa sobre informações que o relacionam ao Banco Master. A mulher de Moraes foi contratada pelo Banco de Daniel Vorcaro por R$129 milhões. O valor do contrato gerou questionamento pelo fato de o escritório não assinar nenhuma causa para o Master e ser pouco conhecido no meio jurídico. Bom, o Estadão já está dando um pau no ministro Alexandre de Moraes e, curioso, eu estava ouvindo hoje o UOL mais cedo, enquanto eu estava caminhando com a Capucha, e estava aquele Josias também fazendo a inversão moral dessa história. Qual seja, há um vazamento ali de dados que são necessariamente confidenciais, privados de ministros do STF. Esse é o crime. Mas eles estavam batendo no Moraes.